Gênesis 19, 11. Gênesis 19, 11. Deixa-me lhe explicar e lembrar para aqueles que caem de paraquedas e não ouviram as outras palavras anteriores. Eu vou lhe explicar o contexto daquilo que nós estamos estudando. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra era em tempos antigos talvez as cidades modernas da época, as cidades prósperas da época, mas por causa da sua perversidade, não por causa da sua modernidade, mas da essência da perversidade dessa cidade, Deus quis dar um fim e assim decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Porém, morava em Sodoma um homem que na verdade não quis praticar as mesmas práticas dos sodomitas. Nessa cidade havia estupro, havia homossexualidade, havia infração de tudo aquilo que a palavra e a lei do Senhor ensinava, mesmo naquele tempo. Então, Deus teve misericórdia de um homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão, e decidiu, pela sua misericórdia, salvar Ló. 2 anjos do Senhor entraram na cidade de Sodoma antes da sua destruição. Ló estava na entrada da cidade e ali Ló convida esses 2 anjos para ir para a sua casa. Só que no recorrer desses acontecidos, os habitantes, os homens, os jovens, possuídos por demônios impuros, avistaram esses 2 anjos e desejaram esses 2 mensageiros, mas desejaram de uma maneira impura, ao ponto dos habitantes cercarem a casa de Ló e ali bater na sua porta, reivindicando, pedindo para Ló que entregasse esses 2 homens para que esses se relacionassem com eles. Aí Ló, obviamente, tentou impedir o acontecimento e diz assim: vocês não vão fazer tais coisas. E os habitantes disseram para Ló: quem és tu para ser juiz nessa cidade, sendo que você é estrangeiro? E aí Ló foi desrespeitado, não foi respeitado, né, pelos habitantes, foi empurrado. E os anjos tomaram Ló, fecharam a porta. E aconteceu que naquele momento, Deus feriu de cegueira esses habitantes, esses sodomitas, esses perversos, essas pessoas possuídas por demônios. Feridos por cegueira, procuraram a porta, mas não conseguiram achá-la. E aí entramos no nosso estudo a seguir daquilo que a semana passada Deus falou conosco. E diz no versículo 11 a palavra do Senhor: depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa. É isso que acabo de dizer. 2 mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Versículo 12 disse: os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Olha o poder desses anjos.
Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Opa! Bom, vamos lá. Deus vai falar muita coisa para nossas vidas aqui sobre essa passagem. Quando os anjos entraram na casa de Ló, a primeira pergunta que fizeram para Ló é o seguinte: você tem mais alguém na cidade? Ou seja, tem algum genro? Tem alguns filhos, filhas? Ou qualquer outro parente? Nós aprendemos algo muito lindo vindo de Deus aqui. Que quando Deus envia sua graça e manifesta sua misericórdia sobre uma pessoa, Deus também pensa a sua família. Ou seja, as pessoas que estão sendo tocadas para saírem de Sodoma, para sair do sistema do mundo, e por meio dessas palavras estão se convencendo pelo Espírito em tomar atitude, em mudar de vida, pois a misericórdia de Deus não somente alcançará você, e está alcançando você, mas também os seus familiares. Ou seja, Deus se importa não apenas com o escolhido, mas com a família, com os parentes do escolhido. Que coisa linda! Que coisa linda! Então entendo que o quanto é importante para o Senhor o conceito familiar. Familiar. Agora, isso não quer dizer que as pessoas receberão a mesma oportunidade que Ló recebeu. Que Ló recebeu. Porque Ló, ele recebeu os anjos do Senhor. Mas os anjos deram tempo, antes de destruir a cidade de Sodoma, da família de Ló também se salvarem. Porém, os anjos do Senhor, eles não foram até os genros, que inclusive riram, zombaram de Ló, porque não acreditaram. Não foram os anjos que foram lá, foi o próprio Ló. Nem sempre, presta atenção, nem sempre os seus familiares terão a mesma oportunidade e as mesmas experiências que você. Porém, por misericórdia e por aliança que Deus tem com um ungido, um homem que se decida a obedecer, Deus lhe usará, quando estiver em pé, para assim falar para seus familiares as boas novas e assim dar a cada um deles a oportunidade de sair de Sodoma. Entenderam, queridos? Então, nem todos os genros ou outros parentes de Ló viram os anjos para serem libertos do caos do juízo. Mas por amor e consideração a Ló, Deus deu um tempo para que os membros da família de Ló pudessem se salvar. Isso é lindo. E assim também é nos dias de hoje, meus amados. Assim também é nos dias de hoje. Porque em época da graça, Jesus, ele dá instruções para seus discípulos, dizendo, olha que fala em Mateus capítulo 10, versículo 11. Mateus 10,
11. Diz assim: na cidade ou povoado em que entrarem, Jesus fala para seus discípulos uma orientação. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-a. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for digna, que a paz retorne para você. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudem a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, está concentrado aqui? Jesus diz, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso é muito forte, querido. Você entende o juízo que houve sobre Sodoma e Gomorra? Deus destruiu a cidade com enxofre, com fogo do céu. E a Bíblia diz que nos tempos finais, no dia do juízo final, que haverá um juízo, ou seja, o juízo será muito mais rigoroso sobre os tempos da graça. Nós estamos agora nos tempos da graça, onde Deus nos dá oportunidade de ouvir sua palavra, onde Jesus nos deu oportunidade de nos salvar dessa Sodoma e assim de nos libertar de tantas coisas para nos beneficiar daquilo que o reino de Deus tem para nos dar. Mas os que não recebem a graça, mesmo em tempo da graça, assim diz o Senhor, que maior juízo, maior rigor haverá sobre essas pessoas, sobre essa cidade, do que em Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Então, eu quero também falar sobre outro versículo que Jesus evoca em Lucas capítulo 17, versículo 26. Assim diz o Senhor, Jesus: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, diz o Senhor. Nos dias de Ló, aconteceu a mesma coisa. O povo estava comendo e bebendo, ou seja, a vida estava normal. Aquela rotina de uma vida normal. Bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Agora, há um mistério aqui, acerca dos finais dos tempos. Você sabe que Jesus diz que nos tempos finais serão tempos de Ló, serão tempos de Noé? Por que Jesus compara os tempos finais como os tempos de Ló e tempos de Noé? Porque naquelas gerações, as cidades estavam vivendo um nível de perversão e de maldade por causa do seu nível de perversidade e maldade. Meus queridos, você acende a televisão e você vê pai matando filho. Você vê
filho matando o pai. Você vê estupro, você vê roubo, assassinato, você vê perversão, onde paradas promovendo a homossexualidade, a prática de Sodoma, de uma maneira tão libertina, onde se propõe nas escolas, inclusive onde se propôs para a lei brasileira, as crianças a se inclinar para aprender como acerca da homossexualidade, para que isso seja inculcado dentro da mentalidade da criança. Queridos, nós estamos em tempo de Ló. Nós estamos, o Brasil e muitos lugares do mundo estão realmente em tempos de Ló. Só que, entenda essa revelação. A Bíblia diz que quando Ló e sua família se juntaram e se decidiram sair de Sodoma, imediatamente o enxofre, o juízo de Deus, a ira de Deus se manifestou sobre a cidade. Então, o que eu quero falar sobre essa revelação? Que em Romanos 11, 25, diz: todo o Israel será salvo. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se torne presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Ou seja, o juízo e a ira do Senhor virá sobre a terra. A Bíblia fala que nos tempos finais, quando será revelado a impiedade, o homem impiedoso, o anticristo, que será revelado em breve, meus queridos. Podem ter certeza disso, muito em breve. Quando será revelado o anticristo, num tempo onde a impiedade irá evoluir ainda mais, pois a Bíblia diz que nesse tempo Deus endureceu o coração de Israel. Se você vai em Israel, pessoal, eles não querem nada de Jesus. Muitos fariseus, muitos religiosos não querem ouvir falar de Jesus. Mas a Bíblia diz que isso é um mistério. Por quê? Porque no dia que Deus manifestará a sua ira e virá do céu e aniquilará a impiedade, matarão o anticristo, o falso profeta e a besta, e todos aqueles que se levantar contra o Senhor, pois a Bíblia diz, meus queridos, que é necessário que Deus endureça o coração de Israel até que entre a plenitude dos gentios. Ou seja, quem são os gentios? Eu e você. Até que Ló e sua família saiam de Sodoma, desejam se santificar. Quando Ló e sua família, quando os gentios, porque Ló é a representação dos gentios, e a sua família se decidir, meus queridos, quando os escolhidos se decidirão, os gentios, ali acontecerá, meus amados. Todos os eleitos, os escolhidos se decidir, acontecerá o juízo, a ira do Senhor. Tremendo, amados. Então, vamos dar continuidade agora no versículo 14. Gênesis 19, 14. Diz assim: então Ló
foi falar com seus genros, olha aí, foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: sai imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Há uma lição aqui, meus queridos. Qual é a lição? Seu dever é dar oportunidade aos seus genros, aos seus familiares, à sua família de se salvarem do juízo final. Assim como Ló. Independente deles rirem de você ou criticá-los, vocês não podem se deixar influenciar por suas opiniões, pelas opiniões deles. Vocês não podem se deixar influenciar. Mas o seu dever é dar oportunidade para eles. Não é porque os membros da sua família riem de vocês, da sua posição, da sua decisão de sair de Sodoma, que você vai perder ânimo ou se lamentar em Sodoma. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas estão tão afetadas pelo que seus antes queridos pensam daquilo que estão fazendo para Deus, que entra uma tristeza muito grande nos seus corações. Isso não pode acontecer, meus queridos, porque a alegria que Deus proporciona no seu coração, pela fé naquilo que a palavra fala no seu coração, ela não pode fazer com que você seja roubado por causa de pessoas que não querem. Mas o seu dever é fazer como Ló. Dá oportunidade aos genros de Sodoma, que moram em Sodoma. Se eles riem de você, se eles zombam da sua cara, se eles não concordam com você, o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai ficar lamentando? O relógio de Deus continua, meus queridos. Salvam-se quem puder. A maior forma de amor e de consideração é dar àqueles que você ama a oportunidade de se salvarem. Há um tempo que Deus estabeleceu para que sua família recebe aviso, recebe ajuda, recebe conselhos, convite para se retirar do engano. Mas assim como Ló, se os seus não querem lhe respeitar, não percam seu tempo. O tempo pertence a Deus. E o tempo da graça e da misericórdia pertence a Deus e somente a Ele. Continuamos e veja o que a palavra de Deus diz no versículo 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Uau! Ou seja, a Bíblia diz que a madrugada veio. Ló deu chance à sua família. Existe um tempo onde a graça, a oportunidade e a longanimidade de Deus é dado para as pessoas, mesmo as pessoas que não querem. Existem pessoas mais sensíveis, existem pessoas mais duras em receber a palavra. Mas para Ló, Deus deu a noite até a madrugada, ou seja, toda a noite para evangelizar, para avisar, para dar oportunidades às pessoas se salvarem.
Então, a madrugada, ela foi usada para Ló para avisar sua família, mas ao raiar do dia, os anjos deixaram claro que não havia mais tempo. Não havia mais tempo. Você sabe que quando você deve desistir dos seus familiares? Quando eu devo desistir dos meus familiares? Eu já vou lhe dar essa resposta. Somente quando a longanimidade de Deus se esgotará sobre essas pessoas. Não foi Ló que desistiu dos seus genros. Foi Deus que disse, chega, até aqui. Agora, Ló, não perca mais seu tempo, porque se você não salvar sua vida, então vocês vão perecer assim junto com sua família em Sodoma. Isso é muito forte, meus queridos. E nós entramos agora no versículo 16, que diz, tendo ele hesitado. Olha só, Ló hesitou. Incrível, hein? Incrível. Tendo Ló hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Vamos lá. Mais uma lição nesta noite. Existem pessoas que por si só não conseguem sair de Sodoma. Aquelas pessoas que dizem, pastor, me ajuda, eu não consigo sair. Eu estou tão desanimado que eu preciso de uma força. Eu preciso de um braço forte. Não é? Ou seja, o poder de encantamento de Sodoma é tão grande, os seus apegos, anos de investimento, de convivência em Sodoma, amizade, práticas, desejos, que se não for por mensageiros radicais, anjos fortes, motivado pelo amor e misericórdia, se não for por uma pessoa assim, posicionada, então essa pessoa não conseguiria sair da cidade. Ló precisou de um braço forte. A Bíblia diz que os anjos os puxaram pela força. E Ló, ele ficou hesitando. Tipo assim, e agora? Será meus genros? E meus amigos? E agora? Será que eu devo entrar nesse ministério da OSCE? Será que é de Deus? Será que eu faço? Será que eu não faço? E agora? Queridos, é necessário que vocês avaliem a pessoa que vai lhe ajudar em sair de Sodoma. Agora, quem você deve procurar para lhe ajudar? Isso é a grande pergunta. Pastor Cris, que pessoa eu devo avaliar como sendo a pessoa que será apta a me fazer sair de Sodoma? A resposta é: aqueles que são firmes e radicais contra o sistema de Sodoma, e não aqueles que brincam de não ser de Sodoma, mas as suas atitudes e ensinos revelam o contrário. Um cego não pode guiar outro cego. A Bíblia fala isso. Jesus diz que um cego não tem condição de guiar outro cego, de lhe guiar para fora da cidade de Sodoma. Porque ele cego, ele não vê.
para que alguém o guie aonde Deus quer que você se refugie, é necessário que a mão que lhe puxa fora de Sodoma seja forte. Seja forte muito mais do que você. Muito mais do que você. Uma pessoa fraca espiritualmente deve ter como meta de relacionar-se com pessoas mais fortes do que elas espiritualmente. Você quer progredir? Procure pessoas ungidas. Você quer progredir? Comece a procurar pessoas aptas em lhe instruir e pessoas que já estão em pé para lhe dar a sabedoria que você precisa para se salvar de Sodoma. Se as influências de Sodoma ainda têm poder sobre sua vida, então serão elas que serão seu tropeço para a sua salvação. Continuo e termino no versículo 17. A Bíblia diz: assim que os tiraram da cidade, um deles, ou seja, um anjo, disse a Ló: fuja por amor à vida. Vamos repetir essa frase que o anjo disse para Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não para em lugar nenhum da planície. Fuge para as montanhas ou você será morto. Primeiro, vamos analisar o que o anjo diz. Fuja por amor à vida. Vocês devem ter amor à vida e não desgosto. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão nos vendo depressivas, que não têm mais vontade de viver, que inclusive em momentos da sua vida já pensaram em tirar sua vida, ou não têm mais alegria de viver. Vivem em depressão, síndrome de pânico, carrega sobre eles medos. Mas olha que Deus diz para Ló: fuge desse sistema, fuge do mundo e entra no reino dos céus por amor à vida. Agora estou falando aqui para os abatidos, para os desanimados, para os depressivos, para os que estão à borda da morte. Se você não tem amor pela vida, como encontrarás poder para se salvar? Vocês podem alegar: como pastor vou sair dessa depressão? Como vou sair dessa crise de pânico? Pois a minha resposta é: como Ló fez. Faça como Ló. E nesta noite, eu sou esse anjo, esse mensageiro, que estenda a minha mão para lhe tirar de lá. Mas se você não usa suas perninhas, se você não está disposto a usar essas pernas para correr e se afastar daquilo que Deus desaprove, então como sairá da sua situação? Ló teve que sair e correr. Ou seja, Ló teve que fazer sua parte, mesmo que ele foi ajudado pela graça e o poder dos mensageiros. Pois o poder dessa palavra pode lhe dar força para você decidir e usar suas pernas. Deus quer que você use as suas pernas. Os anjos não carregaram Ló nas costas. Ló teve que fazer sua parte, assim como as filhas de Ló. Existe uma parte sua. Vocês devem fazer a sua parte para sair dessa depressão, para sair desse sistema de dores que em Sodoma
dessa opressão que em Sodoma há. A parte de Deus é te dar opções de escape, opções para sua cura, ouvindo a palavra de vida eterna. Mas a parte de Ló, ou seja, a parte de muitas pessoas que estão nos vendo nesta noite, é ter amor primeiro por sua vida, ama a sua vida, deseja se salvar. E a verdadeira vida não se encontra em Sodoma, mas no prazer de viver onde o reino de Deus se manifesta. Entenderam, queridos? Então, não permite desanimar e assim morrer na Sodoma. Mas a força que produz essa palavra é poder para lhe dar uma força a fim de que você se decide tomar um rumo e assim vocês se salvarão. Outra coisa, diz assim, o anjo do Senhor: não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Olha o conselho do anjo. Mais uma coisa, quando você decidir fazer isso, é necessário para sair de Sodoma que vocês não olhem para trás. Sabe o que significa isso? Deixe os mortos enterrar seus mortos e segue Jesus. Aqueles que querem morrer, você não pode fazer mais nada por eles. Decidiu. A morte espiritual. Mas segue a vida. Segue a vida. Não seja induzido ou induzida para você morrer junto com eles. Outra coisa isso significa: pare de olhar o passado. O passado em Sodoma já era as práticas que você fazia. Eu era assim, eu fazia isso. Meu irmão, não se prende mais. Agora é uma nova vida. Esquece os costumes de Sodoma. Esquece os apegos de Sodoma. Tudo isso vai ficar, tudo isso vai queimar pelo enxofre, pelo fogo do céu. Agora olha por aquilo que Deus quer iniciar a partir da sua decisão, porque tudo vai começar a partir de uma decisão. Quando saírem de Sodoma, é ali que a vida em Deus se inicia. É ali que Deus vai começar e escrever uma nova história para vocês. Parem de focar o seu passado, porque Deus não trabalha no que houve em Sodoma. Deus trabalha com você quando você iniciará uma nova vida fora da cidade. E para terminar, diz a palavra, o anjo diz: fuge para as montanhas, ou você será morto. Que conselho do Senhor, né? Que conselho de Deus. Ou seja, os mensageiros apenas falaram aquilo que vem de Deus, porque anjos falam apenas a mensagem que vem de Deus. Qual foi o conselho? Fuge para as montanhas. Fuge para as montanhas. A palavra de Deus fala em Salmo 121, versículo 1. Levanta os meus olhos para os montes. Para o quê? Para os montes. E pergunta: da onde virá meu socorro? Meu socorro virá e vem do Senhor, que criou os céus e criou a terra. Glória a Deus. Sobre para as montanhas. Foca as coisas do alto e não as planícies de Sodoma. Se focar para as montanhas é se focar nas coisas do alto. Se você não focar aquilo que vocês precisam focar e dê ao diabo o poder de você ser dirigido por ele, em focar
focando as coisas que vocês não devem focar, então infelizmente vocês morrerão. Porque muitos não conseguem sair de Sodoma, porque não conseguem se focar naquilo que Deus quer que se foquem. Você adora aquilo que você foca. Você dá valor àquilo que você foca. Foca as montanhas. Foca a palavra de Deus. Foca Jesus. Foca o Senhor. Tenha prazer em ouvir a Bíblia. Porque quando você abre a Bíblia e a estuda, Deus fala com você. O Espírito que está dentro desse mensageiro tem poder de falar com vocês. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus e Pai Celeste, assim como Ló recebeu instrução dos próprios anjos, dizendo para Ló: Ló, não olha para trás, não olha teu passado, não tenha saudade de Sodoma, de Gomorra, mesmo que existem certas coisas que você construiu lá, relacionamentos, amizades, foca aquilo que tu deves focar. Olha para as montanhas, porque se não olhares para as montanhas, então Ló, tu morrerás. Meu Senhor, minha oração para essa pessoa é que a partir de hoje, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na convivência com os familiares, independente dessas pessoas rirem daqueles que estão nos vendo, assim como Ló foi zombado pelos seus genros, ao avisarem, ao darem oportunidade de se salvarem. A crítica, a zombaria fez com que eles não valorizaram aquilo que Ló deu para eles se salvar. Que essa pessoa não venha sair do trilho da sua salvação. Que essas pessoas não venham desanimar por causa de um não, por causa de uma zombaria, por causa inclusive de um impedimento. Te proíbo assistir esses cultos da OC, da Online World Church, pois vocês não vão obedecer a esses genros, aos seus familiares. Por quê? Porque Jesus diz: quem ama mais pai, mãe, filho, esposa, esposas, amigos, do que a mim, estes não são dignos de mim. Ajuda, Senhor, essa pessoa. E pelo poder dessa palavra, mesmo pela força que essa palavra produz, que essa pessoa se posicione hoje para sair da sua Sodoma e da sua Gomorra. Muito obrigado, Jesus. Lhe agradeço. Amém e amém.